Capítulo 5. Lei de conservação. Privações voluntárias. Mortificações. 718. A lei de conservação obriga-nos a prover às necessidades do corpo? Sim, pois sem força e saúde o trabalho é impossível. 719. O homem é censurável por buscar o bem-estar? O bem-estar é uma expectativa natural. Deus proíbe apenas o abuso, pois este é contrário à conservação e não considera um crime a busca pelo bem-estar, se esse bem-estar não for conquistado às expensas de alguém e se não enfraquecer as suas forças morais, nem as suas forças físicas. 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, visando a uma expiação igualmente voluntária? Façam o bem aos outros e terão maior mérito. 720. A. Existem privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação do prazer inútil, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O mérito está em resistir à tentação que os estimula aos excessos ou ao desfrute das coisas inúteis, é retirar do necessário para dar aos que não o têm. Se a privação é apenas um simulacro, nada mais é que um engano. 721. É meritória sob algum ponto de vista a vida de mortificações no ascetismo que tem sido praticada desde a antiguidade e por povos diferentes? Perguntem a quem ela serve e terão a resposta. Se não serve aquele que a pratica e o impede de fazer o bem é egoísta, qualquer que seja o pretexto sob a qual esteja encoberta. Sujeitar-se a privações do trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. 722. Abster-se de certos alimentos, conforme o hábito de diversos povos, fundamenta-se na razão? Todo alimento é permitido ao homem, desde que não lhe prejudique a saúde. Os legisladores de vários povos, no entanto, têm interditado o uso de certos alimentos, em geral com um objetivo útil e, para dar mais crédito às suas leis, as têm apresentado como vindas de Deus. 723. A alimentação animal é contrária às leis da natureza? Em sua constituição física, a carne nutre a carne, pois de outro modo, o homem pereceria. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar suas forças e sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve, portanto, alimentar-se segundo exige a sua organização. 724. É meritória a abstenção de alimentos animais ou quaisquer outros, como expiação? Sim, se o ser humano priva-se em favor dos outros, mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há privação séria e útil. É por isso que dizemos que os que se privam apenas em aparência são hipócritas. Ver questão 720. 725. O que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem e dos animais? A que se deve semelhante pergunta? Perguntem sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus e o que é prejudicial lhe é sempre desagradável, porque, saibam bem, Deus é sensível apenas aos sentimentos que elevam a alma para Ele, e é praticando suas leis, e não violando-as, que poderão se libertar do jugo da matéria. 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira como os suportamos, seremos elevados por aqueles que criarmos voluntariamente? Os sofrimentos que elevam são os naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada valem pelo bem dos outros. Acredita que aqueles que abreviam a vida por rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho. Por que não trabalham, antes, para o bem de seus semelhantes? Que vistam o indigente, que consolem o que chora, que trabalhem para aquele que está enfermo, que sofram privações para o alívio dos infelizes, então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários que alguém sofre, visa apenas a si mesmo, é egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, é caridade, tais são os preceitos do Cristo. 727. Se devemos nos resguardar de sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para os outros, devemos, contudo, preservar-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam?
O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustiguem seu espírito e não o seu corpo, mortifiquem o seu orgulho, sufoquem o seu egoísmo, que se assemelha a uma serpente que lhes devora o coração e farão mais por seu adiantamento do que pelos rigores que não pertencem mais a este século.